Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula. Eu sou o Nathaniel Paiva e nessa aula eu vou falar para você sobre um padrão de projeto chamado Flyweight, que é um padrão de projeto muito utilizado para quem quer economizar recursos de memória quando está desenvolvendo ali o seu sistema. Então, vamos colocar a mão na massa. Bom, Flyweight é um padrão de projeto estrutural e é uma técnica muito utilizada ali para reduzir a quantidade de memória que a gente usa em grande quantidades de objetos similares ali. Imagina que você tem objetos que são similares e é necessário você reduzir a quantidade de memória do teu projeto. Então, o Flyweight vem para te ajudar nesse sentido, para você diminuir ali a quantidade de memória. É uma técnica muito utilizada ali na programação, principalmente em sistemas que precisam de alta performance, tá? O objetivo principal é compartilhar o máximo possível de dados entre objetos similares, mantendo a individualidade de cada um. Vamos explorar esse padrão aqui com exemplos em Java, como todas as nossas aulas têm tido exemplos em Java. No padrão Flyweight, os estados de um objeto são divididos em dois tipos. A gente vai conhecer aqui esses dois tipos. Um deles é o estado intrínseco, que é o estado compartilhado. São os dados que são comuns e não mudam entre diferentes instâncias do objeto, tá? Esses dados são armazenados em um objeto Flyweight compartilhado. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você. E nós temos também o outro tipo, que é o estado extrínseco. O que significa isso, Nathaniel? É o estado não compartilhado. São os dados que são específicos para cada instância, que variam de objeto para objeto. Esses dados são mantidos fora do objeto Flyweight e são passados a ele quando necessário, beleza? Então, quais são as vantagens, Nathaniel, de se utilizar esse padrão de projeto e usar realmente no meu dia a dia? Primeira vantagem que você vai ter é a redução do uso de memória. O objetivo principal é a busca de redução do uso de memória. Então, essa é a principal vantagem do Flyweight e significa economia de memória quando você lida com um grande número de objetos que têm partes de estados em comum. Ao compartilhar essas partes comuns, você cria menos objetos e acaba ali instanciando menos objetos, acaba tendo o uso menor da memória. Melhor desempenho em aplicações com restrições de memória. Imagina que hoje em dia é mais é menos comum isso, mas tem muitas aplicações ali que você tem um número bem limitado de memória que você pode utilizar. Então é importante você conhecer esse padrão em ambientes com memória mais limitada, como os dispositivos móveis ou sistemas até embarcados. A redução do uso de memória pode levar a um desempenho geral melhor ali na sua aplicação, tá? Pode ficar mais rápida e pode ter um desempenho melhor. A escalabilidade da aplicação, quando uma aplicação precisa escalar para suportar um grande número de objetos, o padrão Flyweight torna isso mais viável a minimizar, porque ele minimiza ali a quantidade de memória que ele está utilizando, minimiza a carga de memória. E, Nathaniel, quais são as desvantagens? Você só mostrou vantagens aí, só mostrou coisa boa, mas também tem desvantagens, como qualquer outro padrão de projeto. É a complexidade do código. A implementação não é tão simples assim. O padrão Flyweight pode tornar o código mais complexo. A gestão de estados intrínsecos e extrínsecos e a lógica adicional necessária para compartilhar esses objetos Flyweight podem complicar o design do sistema e acabar deixando o código ali mais complexo. Gerenciar os estados extrínsecos, ou seja, eles devem ser gerenciados ali pelo cliente, o que pode aumentar a complexidade do código do lado do cliente e ainda aumentar a possibilidade de erros. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é usar esse padrão de projeto para tudo, tá? Dificuldade em gerenciar estados mutáveis. Se o estado compartilhado, que é o intrínseco, de objetos Flyweight precisa ser mutável, isso pode introduzir problemas de concorrência e sincronização. Lembre-se, quando você estiver trabalhando com threads ali, tome muito cuidado, tornando o sistema mais complexo e potencialmente menos eficiente. Então, nem tudo a gente vai usar aqui o Flyweight, tá? Eu tenho um exemplo de código muito legal aqui que vai exemplificar isso que eu acabei de falar para você. Eu tenho aqui um círculo que eu vou ter uma cor e esse círculo, esse objeto, o círculo,
ele vai ter a cor ali do objeto, que é uma cor compartilhada, ou seja, vão ter círculos ali que vão ter a mesma cor ou não, vai depender do que for passado aqui. E a gente tem o estado intrínseco, que é o estado desse objeto em específico, tá? E aqui a gente vai desenhar esses estados ali de acordo com cada ciclo. Eu coloquei aqui um print desenhando um ciclo da cor X, que é o que a gente vai passar aqui de cor, em X e Y, com o número do raio aqui que a gente for passar, beleza? E aí eu criei uma outra classe chamada fábrica de círculos, que eu tenho um map aqui, que vai ter a posição e o círculo em específico, tá? Que aí aqui eu recupero o círculo de acordo aqui com a cor que for passada. Então, eu tenho aqui uma cor que eu vou passar aqui para esse carinha, e aqui eu verifico. Esse círculo está nulo, ou seja, ele já foi instanciado? Não. Se ele não foi instanciado ainda, ele vai criar um objeto aqui de círculo, vai adicionar a cor e vai adicionar o círculo aqui, tá vendo? No meu array de círculos, no meu map de círculos. E aí eu vou imprimir aqui criando um círculo da cor X. Como que funciona o meu cliente, tá? A minha classe main. Minha classe main, aqui eu tenho um array de cores, vermelho, verde, azul, branco e preto. Esse array de cores aqui eu vou criar um método chamado getCorAleatória, porque aí, de acordo com a posição aqui, ele vai devolver uma string com a cor aleatória aqui, ó. Ele pega o array de cores e pega cada posição aqui desse array e vai devolvendo o número randômico dessas posições, tá? Ele vai devolvendo aqui a cor aleatória desse carinha. E aí eu vou gerando mais coisas aleatórias, como a posição X, o Y e o raio desse círculo ali. Eu vou deixar ele aleatório também, sendo gerado de forma aleatória. E a nossa lógica aqui da fábrica de círculos. A gente instancia essa fábrica de círculos e a gente faz um for aqui de 1 a 20. De 0 a 20. Estou fazendo um for de 0 a 20. E na hora que eu vou criar aqui o círculo, ó, eu estou criando o círculo na fábrica de círculo. Lembrando que a fábrica de círculo, quando eu dou um get círculo aqui, ó, ele mesmo vai tratar de instanciar, caso esse círculo não esteja instanciado, e ele mesmo vai tratar de instanciar esse círculo. E aqui ele vai desenhar de acordo com esses números aleatórios aqui que a gente está girando dentro da própria classe do cliente, tá? Então, se a gente executar aqui, ó, a gente vai perceber que ele gera aqui, ó, criando um círculo de cor branca, desenhando um círculo de cor branco com raio X, Y e Z. Ou seja, eu tenho o mesmo círculo aqui da cor branca que vai tendo tamanhos diferentes. Tem círculos com tamanho diferente, círculo da cor preta, cor azul, vermelho, enfim. Ele vai aproveitando ali cada um desses círculos. Como assim, Nathalie? Se a gente for perceber, ó, essa fábrica de círculos aqui, a única coisa que ela vai mudando, de fato, é a cor. A gente tem um hash map aqui daquele círculo em específico e a gente vai mudando a cor desse círculo. Então, toda vez ele devolve ali uma cor diferenciada. Eu vou adicionando aqui toda vez que esse círculo estiver vazio e ele vai adicionando aqui a cor de forma diferenciada, tá? Então, a gente compartilha o mesmo objeto para mudar o estado intrínseco ali, que é essa cor, mas a gente reaproveita outros estados ali de desenho, que são a gente compartilha ali esses círculos da mesma cor com o nosso cliente, que é o cliente aqui que está utilizando essa fábrica de círculos, tá? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse padrão de projeto. E se você gostou, coloca aí que você gostou. E espero você na minha próxima aula. Até a próxima aula com o Nathaniel Paiva.